O tema de hoje é 3 advertências de Jesus para você. 3 advertências de Jesus para você. E eu vou até Marcos capítulo 13, versículo de número 33. Está escrito, Marcos 13, 33. Palavras do próprio Jesus. Olhai, vigiai e orai. É olhai mesmo, olhai, de olhar. Vou repetir. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se você tiver o cuidado, eu já deixei hoje, quem está comigo ao vivo desde mais cedo, eu deixei uma atividade hoje para você, e a atividade é você ler o Salmo 46. Mas se você puder ir um pouquinho mais além e ler também o Marcos capítulo 13, você vai perceber que Jesus está falando da sua segunda volta. E Jesus diz aqui, eu vou resumir, Jesus diz que, olha, isso cabe ao Pai. O Pai sabe quando eu vou voltar da segunda vez. E é interessante que, após isso, Jesus diz, olha para cá. Vocês precisam olhar, vigiar e orar, porque os dias estão próximos. O tempo está chegando. E para clarear isso, Jesus ele tinha uma didática muito fácil, de fácil compreensão. Porque se você vê depois desse versículo, Jesus começa a contar uma breve parábola, ou uma história. E Jesus diz, olha, vai acontecer assim, fiquem bem atentos, porque não tem segredo. É como, aí Jesus conta a história assim, é como um senhor que faz uma reunião com os seus servos e diz, olha, vocês vão ficar cuidando aqui da minha casa, da minha propriedade. E fiquem atentos. Vocês precisam ficar todos atentos, porque eu não sei que hora eu volto. Eu posso chegar tarde, mas eu posso chegar no canto do galo, bem cedinho. E aí a história de Jesus diz que de uma hora para outra passou-se o tempo, e a ideia que dá é que os servos começaram agora a ficar relaxados, sabe? Eu acho que ele não vem não, tanto tempo. E começaram agora a fazer o que queriam. Não vem não veio ontem, não veio anteontem. Vamos levar aqui a vida. E a Bíblia diz que de uma hora para outra o Senhor chega, bem cedinho, e encontra alguns dormindo. Aí o texto termina com a palavra vigiai. 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 Diante dessa história, dessa breve introdução, eu quero chamar a sua atenção, você que me assiste agora, você que me ouve pela Rádio Novas de Paz. O Senhor tem 3 advertências para mim e para você. E a primeira advertência nesse contexto é: olhai. Diga assim comigo: olhai. Olhai de olhar. Olhai. Quando Jesus diz assim, olhai, em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês precisam ter mais atenção com a sua vida espiritual. A sua vida espiritual não pode ser algo acessório, tem que ser principal. Quando Jesus diz assim, olhai, Jesus está dizendo assim, vocês precisam ser cautelosos. Quando Jesus diz assim, olhai, ele está dizendo assim, vocês precisam focar naquilo que é eterno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Nós temos uma capacidade enorme de dividir a nossa atenção. Nós até
criamos uma situação para a gente servir a dois senhores. Vamos ver o que é que a gente pode fazer assim, pastor, porque também, pastor Júnior, assim o senhor quer que eu viva dentro da igreja? Acho que o senhor quer, pastor, que eu vire pastor como o senhor é pastor. Ah, pastor, também eu tenho minhas coisas para fazer, também eu vou viver agora direto, orando, falando com Deus. Não, eu não estou querendo que você vire pastor, nem isso, porque na minha adolescência eu achava que os pastores falavam com essa intenção. E eu dizia, eu preciso estudar, preciso fazer faculdade, preciso fazer construir uma família. E eu ficava, pastor, quer que só a gente vive falando coisa de Deus? Não, não é isso. Eu quero que você entenda que Deus ele não aceita estar em segundo lugar. Eu quero que você entenda que você está perdendo e perdeu muito tempo. Porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, é Jesus falando. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós estamos buscando as demais coisas, estamos esquecendo de buscar o reino de Deus. Nós perdemos o foco, perdemos a atenção principal com muita facilidade. Quem está me ouvindo ao vivo sabe, a gente está no primeiro mês do ano. Outras pessoas estão ouvindo em outro momento essa palavra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É tempo de recomeçar, ou no começo, ou no fim do ano. É tempo de... É momento de ter vergonha na cara, espiritualmente falando. Dá para você entender o que o Espírito Santo está falando? Jesus está dizendo, vocês precisam ser mais responsáveis. E isso não é bom ouvir, não. Isso não é bom pregar, não. Porque para eu falar isso é porque o Espírito Santo fala comigo, cobra. E eu fico dizendo, meu Deus, como o Senhor é paciente, porque, sabe, você que é pai, sabe o que é você falar direto para o filho, rapaz, não faz isso não. Não faz isso não. E o filho continua fazendo. É a mesma coisa é a gente com Deus. Deus vem falando, e a gente... amém, glória a Deus, pastor Júnior. Mas está acontecendo alguma coisa na sua vida que essa palavra se torna mais urgente do que para outras pessoas. É Deus criando uma situação, um clima em que você se vê extremamente dependente de Deus e é hora de você se agarrar com Jesus para valer. Olhai. Deus dizendo, abra os olhos. Abra os olhos. Primeira advertência de Jesus para mim é olhai. A gente viu, olhar aqui é atenção, é ter mais cautela, é estar focado nas coisas de Deus, é não deixar as coisas de Deus em segundo plano. E eu vou dar um passo mais adiante, e olha só o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, eu olho com foco principal. Se você olhar esse texto, vai mostrar que Jesus sofreu, que Jesus suportou a cruz. E esse texto aqui de Hebreus capítulo 12, ele nos adverte a respeito da possibilidade de a gente enfraquecer na fé e se desviar. Eu acho que é o verso 3 ou 4, se você puder lá depois, veja lá. Vai mostrar que se eu não olhar para Jesus, irmãos, eu vou ficar um crente desviado. Um crente que o pecado já não incomoda. Um cristão que a mentira já não lhe incomoda mais. Que as práticas carnais já não lhe preocupam mais, pastor, é normal, todo mundo faz, pastor. Até os mais religiosos fazem. Isso já passou, pastor. Isso não existe, não. Isso, Deus sabe. Deus perdoa. Você já enfraqueceu na fé e você está a ponto de se desviar. Tudo porque você não valorizou como principal na sua fé as coisas de Deus.
olhando firmemente, não é olhar, não, é olhar e continuar olhando. É olhar e dizer, o meu foco é Jesus. Eu caí, eu vou me levantar, pastor Júnior. Pastor, eu fiz besteira, mas eu sei, pastor, que eu aprendi aqui na Novas de Paz, eu aprendi lá na minha igreja, pastor, que não tem pecado que Deus não perdoe, Deus vai me perdoar do pecado, os homens podem continuar me acusando, mas eu vou me levantar, pastor. Eu estou entendendo, pastor, eu vou olhar para Jesus. Muito bem, olhe para Jesus e agora olhe firmemente, não abra mão. A primeira advertência, como estamos vendo, é olhai. Atenção às coisas de Deus. Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Atenção, foco. A gente tem um mau costume de começar as coisas e não terminar. Que coisa terrível. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Ah, não, pastor, hoje não. É um monte de desculpa. Jesus está voltando. Eu não sei se ele vai voltar tarde da noite ou se ele vai voltar quando o galo cantar logo cedinho. Eu não sei, na madrugada, eu não sei. Ele está dizendo que ele vai voltar e a palavra é olhai. Atenção, a segunda advertência aqui, eu estou falando de 3 advertências de Jesus para mim e para você. A segunda advertência é vigiai. Se você puder, digite aí. Primeiro, olhai. Segundo, vigiai. Você encontra essas advertências em Marcos 13, 33. E o Senhor está dizendo assim: você precisa, meu filho, de vigiar desde o seu ponto mais forte ao ponto mais fraco. Às vezes a gente fica muito preocupado com os nossos pontos fracos. Claro que a gente tem sim que se preocupar com os pontos fracos, mas você também tem que vigiar nos pontos fortes. Aquilo que você diz assim, ah não, pastor, isso daqui eu já venci, isso daqui, quando eu era, pastor, novo convertido, quando eu era mais jovem eu praticava essas coisas, mas agora graças a Deus, não sei o que e tal. Cuidado, vigie. Eu digo aqui, um pouquinho constrangido, mas eu vou dizer, eu já tive muitas perdas na minha vida e muitas batalhas eu fracassei, não foi por falta de oração, mas foi por falta de vigilância. Não foi nem por falta de foco, foi por falta de vigilância. Vigilância. Você precisa abrir seus olhos, você precisa estar bem atento em todos os pontos da sua vida, quer sejam os pontos fortes, quer sejam os pontos fracos. Lá em Mateus 26, 41, Jesus já tinha falado sobre este assunto, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa entender que você tem a capacidade de fazer as maiores atrocidades que você vê um homem sem Deus fazendo. Isso vai fazer com que você se policie mais. Sua carne é traiçoeira. Irmãos, cá pra gente, viu? A gente ser enganado pelos outros é muito ruim. Mas a gente ser enganado pela gente mesmo, eu não sei nem como classificar isso. E a nossa carne, os nossos desejos e cobiças, eles criam uma situação de engano medonha. E a gente acha, e a gente toma razão, e a gente toma agora uma capa de... Tem uma palavrinha que está me faltando agora. A pessoa quando se começa agora... De vítima, de vitimismo, chegou a palavra. A gente toma agora uma capa de vítima. Pastor, tudo é muito difícil para mim. Pastor, também não é assim. Pastor, também não sei o quê.
E a gente começa agora a dizer não, mas eu, e não sei o quê, e é uma justiça própria, e é um coitadinho, e aí eu também, pastor, não vão fazer isso comigo não, eu vou trocar com a mesma moeda, se fez eu vou fazer também. E aí você começa agora sendo pautado pela sua própria justiça. Vai quebrar a cara. Não se assuste do meu jeito de pregar, não. É assim mesmo que eu prego. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí. Peça graça a Deus que vai dar tudo certo. Eu estou lhe avisando. Eu estou lhe avisando em nome de Jesus. Não, eu estou lhe avisando que você vai quebrar a sua cara. Você está muito focado em muitas coisas e esqueceu de estar atento às coisas de Deus. Ou você fortalece seu espírito através desse foco firme em Jesus. Ou você vigia, ou você busca através da oração, que vai ser outra advertência aqui, ou você não vai chegar. Mas pastor, eu estou lhe avisando porque Deus é misericordioso. Mas pastor e fulano, esqueça, sua vida é sua vida, sua vida, sua vida. Sua vida é sua vida, foque na sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é um apelo que eu estou lhe fazendo. Abra seus olhos, não está de brincadeira as coisas, não. Você não pode viver dessa maneira sem ser extremamente sincero com Deus. Você não vai chegar em canto nenhum se você for com as suas estratégias próprias, com o seu senso de justiça próprio. Não vai dar certo. Porque sua carne é traiçoeira. Jesus usa a expressão fraca. Imagina, que é uma coisa fraca? Uma coisa fraca é uma coisa que não serve para nada. Se quebra a qualquer hora. É fraco. Sua carne é fraca. É fraca. Não confie nela, não. Ela é fraca. Mateus 26 e 26, 41. A segunda advertência que eu estou falando agora é vigiar. A primeira eu falei é olhai, de olhar. Aí diz Lucas 21, 36. Ele disse: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu vou repetir aqui. Lucas 21, 36. Vigiai, pois a todo tempo. Não é fácil, a vida espiritual é cansativo. Vigiai todo o tempo. Imagine todo o tempo. Vigiar orando para que possais escapar de todas essas coisas. Chama a minha atenção essa expressão, escapar. Meu Deus do céu. É para você escapar. Não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Jesus. Lucas 21, 36. Para que você possa escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Eu vou mais adiante e, por fim, agora, eu vou falar de um assunto que você diz: pastor, eu queria uma novidade. Não tem não, tem não. Tem novidade não. Eu vou falar da terceira advertência agora. E a terceira advertência, lá em Marcos 13, 33, diz: orai. Eu falei olhai, vigiai e agora orai. É a terceira recomendação de Jesus. Ele diz: orai, orai, orai. E quando a gente vê esse tema acerca da oração, ele está espalhado em toda a Bíblia. Jesus não só mandou você orar, mas Jesus, ele deu um exemplo de oração. Jesus, como filho de Deus, perfeito, sem pecado, totalmente diferente da gente, hein? A gente cheio de pecado, imperfeito, cheio de coisa na vida da gente que precisa melhorar. A gente não quer orar. Ou a gente quer orar assim: ah, pastor, eu falei isso até recentemente no círculo de oração, e eu sei que muitas pessoas me criticam por isso. Pode continuar criticando.
não importa a sua crítica, mas eu vou falar de novo. Eu não creio nessa oração que você ora debaixo do chuveiro, trabalhando, lavando prato, dirigindo ônibus, dirigindo táxi, dirigindo Uber, não sei o quê, na portaria. Você faz tudo e tudo está orando. E eu, pastor, eu orei. Eu não creio nessa oração. Até que essa oração é bíblica, porque a Bíblia diz orai sem cessar. Mas você ora de fato sem cessar quando você tem o seu momento principal de oração. O seu momento principal. Se você não tiver o seu momento principal, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, o entrar no quarto, fechar a porta, não necessariamente tem que ser um quarto, mas Jesus está falando aqui de um momento que você desliga o celular, que você criou uma situação, adiantou um serviço, deixou o menino lá com alguém, o marido está satisfeito com a situação lá, já fez a comida, tudo, estou falando da dona de casa, ajeitou tudo. Esse momentinho aqui é meu com Deus, Deus e eu e Deus. E não precisa ninguém divulgar para ninguém, não precisa fazer alarme para ser ninguém. Eu vou estar lá com Deus, porque eu amo Deus. Eu vou estar lá, aí sim. Aí você tem esse momento com Deus, quer seja 15 minutos, mas que seja 15 minutos, quer seja 30 minutos ou 1 hora, onde você canta 2 hinos, 3 hinos, onde você dobra seus joelhos, fala com Deus. Vai ter dia que você dobra o joelho, vai dar sono. Vai ter dia que você dobra o joelho, você vai estar preocupado com um monte de coisa e você vai ter a sensação que você não orou. Vai ter dia que você dobra os joelhos e parece que uma coisa acontece, outra acontece, é um inferno medonho para você. Mas você está ali lutando e dizendo, Deus é importante para mim, eu tenho um momento com o meu Deus. Se não for assim, você não se enquadrará nessa advertência de Jesus, ou você continuará, melhor dizendo, advertido por Jesus, e Jesus sempre dizendo, ore, 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 ore. Eu aprendi uma coisa e compartilho com você agora. Se você não ama a Deus, você não ora. E muito tempo eu passei dentro da igreja sem amar a Deus, porque eu não orava. Ah, pastor Júnior, misericórdia, pastor, o senhor está falando algo muito difícil de digerir. Porque, pastor, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu estou meio assim, pastor, mas estou escapando e o senhor vem dizer que eu não amo a Deus. Se você não ora, você não ama a Deus. É difícil ouvir isso, mas você precisa ouvir. Ah, pastor Júnior, não, mas eu também não está ruim também assim não, pastor. Eu oro pouquinho. Sabe por que você ora pouquinho? Porque você, nós amamos pouco a Deus. O seu amor por Deus é tão pouco que você ora pouco. Ah, pastor, graças a Deus, pastor. Eu estou orando, pastor, com regularidade. Eu tenho o meu momentinho aqui, pastor. Já estou de uma certa idade, pastor, mesmo sendo um moço, uma moça, eu estou aqui, pastor. Eu tenho o meu momento, pastor. Se acaba tudo, mas eu me acordo, me ajeito e dobro meu joelho para orar. Pastor, antes de dormir eu oro. Pastor, no intervalo aqui, eu adianto aqui, converso com um com o outro, almoço e vou pro meu cantinho ali, pastor. Fico sentadinho, não quero negócio com celular. Pastor Júnior, não quero negócio com conversa com outro, eu estou ali, pastor. E eu estou no meu momento, eu passo 20 minutos ali falando com Deus, é sagrado. Glória a Deus, é porque você ama a Deus. E se você quer desenvolver esse amor por Deus, você precisa aumentar o seu momento de estar com Deus. Irmãos, desde que eu sou obreiro da casa do Senhor, eu prego essa mensagem. Desde que eu sou crente, eu escuto essa mensagem. Esse puxa para um lado, puxa para o outro. E a gente não resolve esse problema, irmão. A gente não resolve esse problema. O que é que está acontecendo conosco? Que paralisia infeliz é essa na nossa vida? Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu vou tomar uma decisão hoje, pastor Júnior. Eu vou tomar uma decisão, pastor. Eu vou colocar aqui para começar, pastor, pelo menos, pastor, 1 mês, que eu vou ter mais atenção nisso, que eu vou separar um tempo para pegar um ritmo, depois, pastor, eu vou criar isso, uma rotina na minha vida. Faça isso, meu irmão. Se você não fizer,
e não tiver disposição de lutar para ter um momento a sós com Deus em oração e receber de bom grado essa advertência de Jesus que diz orai, eu preciso dizer a você, você tem que procurar outra coisa para fazer, porque você não vai ser um cristão agradável a Deus. Porque você não ama Jesus. Eu não estou falando de erro, não, de pecado, que isso a gente tem um monte. Não estou falando disso, não. Eu estou falando que o problema é que você não ama Deus. Nem você quer desenvolver esse amor para com Deus. Você não quer. O problema é que você não quer. Você inventa desculpas. E Jesus não aceita mais essas desculpas, essa conversa mole da gente. Ora, Jesus, ele não só ensinou sobre a oração, como também ele orava, e orava muito. Tem passagens bíblicas lá em Mateus 6, a partir do versículo 5, Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, Lucas 11. Todas essas passagens bíblicas, Jesus, ele dá um grande exemplo de orar e orar com força. Orar muito. Os apóstolos e a igreja primitiva orava e orava em comunhão, sempre unânimes e perseverantes na oração. Ou seja, o problema não é orar, todo mundo ora, quer seja aquela oração que eu não creio nela, aquela oração que você ora em todo canto, só não tem um momento com Deus. Ou até aquele momento de oração com Deus. Mas o problema é que a gente não permanece. A ideia da oração, irmãos, não é orar, porque, repito, todo mundo ora. A ideia da oração é permanência, continuidade. Pastor Júnior, eu vou pedir a Deus, pastor, graça, porque eu sei, pastor, se eu não orar, eu vou morrer. Pronto, você chegou no ponto que eu quero. Se você não orar, você vai se desviar. E não é se desviar só colocar agora e mergulhar na prostituição, nas coisas desmanteladas da vida, não. Na vida fácil, enganando os outros, não é essas coisas, não. É se desviar dentro da igreja. Pastores desviados. Ô, rapaz, você tem dúvida que tem? Que prega no púlpito. Desviado porque o coração já endureceu e não tem mais conversa. Dirigentes de círculo de oração. Passou o tempo, entrou num cansaço, numa fadiga. Se entristeceram e se desviaram e continuam na igreja, continuam liderando. Eu tenho medo que isso aconteça comigo, eu peço, eu luto. Meu Deus, quando eu vejo num culto o povo chorando e eu não choro, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu vejo um culto animado, que eu vejo Deus fazendo as coisas e eu estou preocupado com os meus problemas, eu repreendo. Eu digo, meu Deus, não me deixa ficar desviado, não. Não me deixa se desviar, não, Senhor. Não me deixa com esse coração duro, não. Não me deixa preocupado com coisas que eu sei que vão passar. Eu estou vendo aí os irmãos se alegrando e tudo, e eu aqui. Tem misericórdia de mim, se preocupe com isso. Portanto, meus queridos e amados irmãos, as advertências de Jesus para mim é: olhai, isto é, tenha cautela, visão focada nas coisas de Deus, atenção, mas também é vigiai, atenção aos seus pontos fortes, também seus pontos fracos. Tenha cuidado, esteja atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Muitos fracassos são por falta de vigilância. E por fim, orai. Foi o que a gente terminou de falar agora. Marcos 13, 33. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabei quando chegará o tempo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus.